Boa noite, Daiane! Boa noite, Andréia. Que Tô noite aqui ao maravilhosa. ritmo. Você Tô sabe que uma amando. musiquinha, quando a gente quer fazer alguma coisa, sempre uma música é muito bem-vinda, né? E eu Faz pensei toda a hoje diferença. como começar essa live de uma forma diferente, com bastante energia. Eu estou Acertou, muito Andréia. feliz, estou muito feliz com você. Vamos aguardar aí só uns minutinhos, que o pessoal está entrando. Que delícia você aqui nesse momento para a gente compartilhar. Vamos acertar um pouquinho a câmera aí para a gente poder ficar nas duas câmeras. Nós estamos transmitindo ao mesmo tempo no Instagram, no stream, lá no Facebook. E depois essa live vai lá para o YouTube amanhã, depois de editada. Então, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Pessoal, muito boa noite. Boa noite a cada um. Boa noite, os amigos, família. Boa noite, família voceniana. Boa noite aí, família de fora. Os amigos aí da Daiane. Sejam todos muito bem-vindos. Daiane, seja muito bem-vinda. Gente, preciso falar um pouquinho da Daiane, porque, assim, o tema de hoje é muito interessante. Quem nunca pensou em querer comprar aquele brinquedinho sexual, aquele produtinho erótico, mas depois pensou, nossa, mas eu vou entrar no sex shop? Como que eu vou fazer isso? E se eu chegar em casa com esse produto, o que vai falar de mim? O meu companheiro, a minha parceira vai falar de mim com esse produto? Então, são várias as colocações que meus pacientes sempre falam quando eu sugiro aí apimentar, trazer alguma coisa para a relação e as pessoas têm muito medo de como vai ser isso, como que o meu parceiro vai ver isso, como que a minha parceira vai ver, como que eu vou comprar. E essas são várias das perguntas. E conversando com a Daiane, eu pensei, gente, a Daiane é a pessoa certa para eu trazer para essa live, para poder contar para as pessoas que existem vários caminhos para conseguir conhecer e obter esses produtinhos. Antes de dar a palavra para ela, eu quero falar um pouquinho da história dela, gente. A Daiane é formada em contabilidade, né, Daiane? Contabilidade, isso. Contabilidade, mas de repente se apaixonou pela autoestima, se apaixonou pela autoimagem. E hoje, depois de fazer vários cursos de maquiagem, hoje ela é maquiadora profissional, mas ela vai além disso. Ela trabalha, conversa com as clientes e foi descobrindo aí esse mundo dos brinquedos, dos sex toys, dos produtos eróticos. Conta aí pra gente, Daiane, conta pra gente o que aconteceu, como é que você foi parar nesse caminho? Como é que eu caí aqui, né? Andréia, primeiramente agradecer a oportunidade de estarmos juntas aqui hoje nesse momento e parabenizar o projeto, que é lindo, né? Esse projeto Plenitude, pensa, plenitude. E o que você está trazendo para a gente é muito importante. E já seguindo aí com a história que você começou, eu fui criada num núcleo familiar onde eu tenho mulheres que empoderam outras mulheres, mulheres que cuidam de outras mulheres, né? Então eu fui criada com as tias, a mãe cabeleireira, e eu sempre vendo essas mulheres se amarem e se cuidarem. Então eu estava lá com um pezinho na faculdade, mas pensando, gente, isso é muito legal, isso é muito importante, isso faz diferença. E comecei a entrar nesse mundo aí, cada vez me apaixonando mais, porque eu percebia que realmente tinha essa necessidade das pessoas se conhecerem, né? Porque a autoestima é isso, é um autoconhecimento, né? A própria sexualidade faz parte, ela envolve o autoconhecimento, né? E aí tô aqui, cada vez me especializando mais, conhecendo mais e me apaixonando mais. E é muito interessante que você falou dessa questão do autoconhecimento, né? Desde a hora que você vai fazer uma maquiagem. Eu lembro a primeira vez que eu fui na maquiadora, era uma maquiadora do salão que eu frequentava, isso tem 20 anos. Gente, eu saí de lá querendo esconder, querendo tirar tudo do meu rosto, Você não porque se reconheceu. eu não me via e não gostei do que eu estava vendo. Por quê? Porque a pessoa fez o que ela quis em mim, eu não sabia nem dizer o que eu queria. O que eu queria naquela maquiagem, o que eu queria, o que eu queria passar.
Hoje, depois de tanto tempo estudando maquiagem, a gente sabe que tem vários tipos de maquiagem, tem várias formas de você trabalhar o seu rosto, né? Só que para isso também precisa de autoconhecimento. Isso. E com certeza, pode falar. Porque a gente vai trabalhar a individualidade, né, Andréia? E esse assunto que a gente vai conversar hoje também trabalha a individualidade. Você vai ver que muitos dos assuntos que a gente vai tocar aqui vai muito nesse tangente indivíduo, que por mais que faça parte do casal, né, esse relacionamento, mas a gente precisa de entender que nós temos dois indivíduos ali, né? Então, e me conta pra gente aí como é que tem sido essa sua experiência de estar levando brinquedos sexuais, produtos eróticos e muito mais, né? Para dentro da casa das pessoas. Você é casada, você tem filho pequeno, é uma experiência assim, por isso que eu achei perfeito você estar aqui, para as pessoas entenderem que o fato da gente ser casado, o fato da gente ter um marido, isso não impede a gente de ser feliz, né? E não, se tem algum brinquedinho que a gente pode utilizar para enriquecer essa vida sexual, para fazer uma coisa diferente, ou para tampar alguma lacuna que está acontecendo ali na sua vida sexual, por que não usar? Conta para a gente aí como é que tem sido, o que você mais ouve, o que as pessoas buscam quando te procuram, nesse mundo aí dos brinquedos sexuais, dos produtos eróticos. Uhum. Andréia, eu sou casada e eu tenho uma filha, uma pequenininha de 4 anos e meio, e é justamente isso, quando você começou a abrir na live, você falou tudo o que permeia esse mundo, que é, será que eu posso... A primeira pergunta mais importante, que talvez a gente pode abrir essa live falando sobre isso, que são 2 aspectos que sempre estão presentes nos meus atendimentos. Que o primeiro é o relato do casal falar sobre a importância do sexo. Porque tem muito cliente que fala assim para mim, eu até queria algo diferente, mas não sei, eu acredito que o sexo, por exemplo, não é importante no relacionamento, né? E é o que eu sempre digo, olha, gente, o sexo, ele faz parte do relacionamento. Então, se ele faz parte do relacionamento, ele é importante, porque ele é o termômetro, né? É ali na intimidade onde você vai encontrar com o outro e você vai fazer um termômetro de como que vocês estão convivendo no externo. E eu brinco que é assim, que é a cerejinha do bolo, né? E tem algumas clientes que falam assim para mim, mas eu como bolo sem cereja. Eu falo, experimenta comer muitas vezes o bolo sem recheio e sem cereja. Não vai dar certo, né? Uma hora aquilo ali vai te incomodar. Então, eu falo que ele é um diferencial em relação ao casal se conhecer. Aí ele dá uma importância da relação íntima dele, porque se você já não dá uma importância na sua relação íntima, então, de fato, aquilo ali vai amornando, vai apagando e aos poucos vai morrendo, né? Com certeza é importantíssimo a gente olhar para esse pilar, né? Você falou uma coisa interessantíssima, por exemplo, você tem casada e tem uma filha pequena. E talvez nesses momentos onde o relacionamento vai dando aquela quebrada que dá essa questão, né, essa mudança da mulher de ver o corpo como corpo erótico, como um corpo que amamenta, e é um momento de muita transição, e às vezes um brinquedinho, às vezes um produtinho, às vezes o fato de conversar com o par sobre essas suas dificuldades, sobre alguma alteração hormonal que aconteceu no seu corpo, e por isso talvez você não... Naquele momento, aquela mudança ali, seu corpo não está, às vezes, lubrificando tanto quanto. E quantas alternativas nós temos aí no mundo hoje, né? Só que, às vezes, a gente não quer olhar para elas, a gente não quer falar sobre elas. É um tabu até para divulgar uma live sobre sexualidade. Às vezes, as pessoas se incomodam nos grupos, quando tem post. Então, assim, essa questão, por quê? Porque as pessoas têm dificuldade para olhar para elas, para olhar aquilo que está dentro delas. E a sexualidade é um dos pilares mais importantes de saúde das pessoas. De saúde, justamente. De saúde. Então, assim, se a gente pode usar algum recurso, alguma coisa para aprimorar, é como se fosse uma lingerie, é como se fosse um olhinho essencial, uma velinha, um produtinho erótico. Mais alguma coisa, né? E eu ainda vou além, Andréia, por quê? Especificamente a mulher, você falou do tabu,
nós temos um tabu até hoje. A gente pensa, nossa, mas nós estamos no século XXI. Mas quando eu estou em atendimento, principalmente quando eu mostro a opção, por exemplo, de vibros, né, de vibradores, as mulheres falam assim para mim, mas, nossa, sério, eu não me imagino utilizando isso, mas como é que é? Mas eu fico incomodada, mas eu vou utilizar isso sozinha? Sim, você vai utilizar sozinha, porque o prazer, ele é seu, né? A gente fica esperando muito que o outro nos dê esse prazer, né? Então a gente joga no outro a responsabilidade. Mas como é que eu vou dar prazer ou sentir prazer se eu não conheço o meu corpo? Se eu não Essa pode conheço, ser né, uma função, né? uma A questão do função. vibrador pode ser uma função de autoconhecimento, mas também pode ser usado pelo casal. Isso, Muitas vezes, a maioria das vezes, eu vi uma pesquisa de uma universidade que foi feita aqui no Brasil e uma fora do país, que hoje os brinquedinhos sexuais estão sendo usados mais por casais do que por pessoas sozinhas. Assim, é justamente. um facilitador, é uma das formas de utilização, mas utilizar no casal também é possível. Não vai substituir o par, mas Isso. vai aprimorar, vai enriquecer. E pode ser feito, inclusive, a utilização pelo homem na mulher. Pelo Você homem. entendeu? Você sabe, Andréia, que nós temos opções que saem demais e é uma febre aí. Por quê? Porque mexe com a fantasia do casal, né? E isso é muito legal. A gente tem aquela sensação do início do relacionamento, que aos poucos vai se perdendo. Então, nós temos hoje, por exemplo, vibradores com controle remoto, aonde o casal vai conversar ali somente com sensações, né? Então, tudo isso, eu falo que é um universo muito grande que vai trazer para o casal e para o indivíduo um autoconhecimento, para que ele entenda o que ele mais prefere, o que ele gosta e que o outro também gosta. Por quê? O mais importante desses produtos, que você até já comentou, é o diálogo, que o casal converse entre si para entender, opa, isso aí eu gosto, isso aí eu queria experimentar, isso eu já não gosto muito, isso eu não gostaria, né? E até tocar em outros assuntos dentro do Como eu me relacionamento. sinto, como eu me sinto quando você usa, como é que eu vou me E sentir? Tudo precisa ser abordado, gente. Eu acho isso fantástico. E eu acho o fato de você atender não só a pessoas sozinhas, não só as mulheres, mas como os casais, por exemplo, quando eu indico para você algum casal, que o casal pode ir, que o casal pode escolher junto. Então, assim, você pode usar sozinha para autoconhecimento, para prazer, sem problema nenhum. Mas você também pode usar com o seu par, como se for um brinquedo mesmo, como uma coisa a mais para variar aí as suas sensações, para você descobrir sensações. Então, assim, eu acho isso muito importante que se quebre esse paradigma de outra coisa também, da dificuldade da mulher se tocar, da mulher se conhecer. Então, o brinquedinho também ajuda muito nesse processo, quando isso é tranquilo, quando isso vai quebrando as barreiras. E também tem alguns brinquedos bem mais delicados, né, eu costumo falar assim, mais discretos, que são mais para o clitóris. Não precisa também já começar direto com o vibrador, com o pênis, porque isso assusta muitas pessoas. isso Existem assusta. várias formas. Deixa eu só fazer uma colocaçãozinha aqui. Pessoal, perguntinhas na caixinha de pergunta. Pode deixar que eu sou super discreta. Façam as suas perguntas. Tem uma interrogação. Deixem as suas perguntas aí, fica mais fácil de eu acessar. E lembrem de apertar o coraçãozinho se estão gostando, de colocar o ponto de vista para vocês, que para o Instagram é isso que mostra que a live tem bom engajamento. Então, se vocês estiverem gostando, isso aí, apertem os coraçõezinhos para nos ajudar aí. Ó, já tem gente falando aí que é ótimo os produtinhos, e é isso mesmo. E, André, uma outra questão importante para a gente poder entrar nos produtos é que em muito tempo se deu que o sexo é algo imoral, que ele é sujo. A gente pode pensar que às vezes isso está muito distante e ainda não reflete no nosso subconsciente, né? Mas primeiro a gente precisa de tirar esse mito de que o sexo ele é sujo, de que o sexo ele é imoral, para que a gente possa se permitir a sentir prazer, para que a gente possa se permitir a relação a dois. Porque até em alguma das suas lives você já comentou que, por exemplo, o sexo ele não é somente a penetração. Ele é desde o início daquele relacionamento. Você sabia, André, no nosso corpo nós temos mais de 400 pontos erógenos.
desde a pontinha da cabeça até o dedão do pé. Tanto então, homens quanto mulheres. Quanto mulheres. Então, vamos explorar isso aí. E, para começar nos produtos, eu trouxe para vocês a primeira opção, que é o que a gente fala que é a porta de entrada, né? Quando o casal fala assim, não sei, será que nós vamos utilizar isso aí? Tem alguns produtos que eu falo que ele é ali a entrada, né? O petisco para a gente poder se sentir bem com esse produto sendo introduzido ali na relação. O primeiro deles é o lubrificante, porque nós sabemos que, principalmente na menopausa, a maioria das mulheres tem uma secura vaginal aí, ela perde aquele fluido natural, né? Então, o lubrificante, ele vai te trazer um conforto para essa relação. Então, nós temos um lubrificante que ele não tem nem cheiro, nem gosto e nem sensações de esquentar, esfriar, nada. Ele é neutro, que ele pode ser utilizado com essa função, para que traga uma sensação de mais conforto para a mulher, tá? E aí nós temos outras opções que eu vou colocar aqui para vocês, que são lubrificantes. Lembrando que isso aqui não são opções de marcas, é para vocês ambientizarem com os produtos, né? Nós temos lubrificantes, Andréia, que aí eles já vão entrar na função de sabor, que a gente chama os lubrificantes comestíveis. E aí já é sugestivo, né? Sabor, a gente vai mexer com o sentido do paladar, que é lindo. Já mexe com um dos sistemas representacionais, que é o gosto, né? O paladar. Gente, isso é sempre importante. Tem pessoas que são altamente excitantes pelo cheiro, pelo gosto, pelo que sente, pelo que vê e pelo que ouve. As mulheres, mais comum pelo sinestésico, que é o sentir, o gosto, o cheiro. Mas os homens também são estimulados pelo sinestésico, mas na maioria tem muita questão visual. E alguns são auditivos, aquilo que ouve. Então, assim, uma dica também para as mulheres é que comecem a falar o que gosta, falar como é que tá, como que você quer que faz, quando tá bom, quando não tá, o que pode melhorar. Que isso também vai ajudando, junto com os brinquedinhos, né, Daiane? Isso. Quando a gente já começa falando, por exemplo, e aí, vai rolar um produtinho ou não? Nós vamos de encontrar isso, a gente já começa tendo que falar de sexo. Aí a gente já começa tendo que falar da relação íntima do casal. E isso abre portas, né? Então, os comestíveis, André, eles vão vir nessa configuração, que é somente questão de sabor. Então, eu nunca utilizei produto. Eu quero começar agora. Uma dica que eu dou, começa aí nos comestíveis, né? Nos géisinhos que vocês vão sentir sabor, para vocês terem uma sensação diferente. E aí, depois, nós temos alguns desses lubrificantes que, além de sabor, eles vão conferir sensações. E aí é mais interessante ainda, ele vai dar a sensação de esfriar, de esquentar. Porque aí você, se você prepara todo o ambiente, se você tem música no local, se você está mexendo com o olfato, com o paladar, e você ainda vai ter essa sensação diferente, né? Principalmente na penetração, então é um diferencial, porque aquilo vai fazer com que vocês sintam sensações nunca sentidas antes, talvez, tá? E o lubrificante, que é a base de silicone. Aqui é importante falar para os parceiros que esses lubrificantes, que são a base de silicones, eles são para serem utilizados na água, no chuveiro, na banheira, em algum outro momento que tenha água. Fora da água, vão ser utilizados apenas produtos à base de água. Por quê? Por mais que a vagina seja autolimpante, ela precisa de ter um produto que vai facilitar esse processo. Então, esses produtos para serem utilizados dentro da água, somente na água, tá? E é maravilhoso, né, gente? Porque quem nunca, né, Andréia? Que relação gostosa. Pensa no chuveiro, na banheira. Então, esses produtos facilitam bastante, tá? E aí, eu trouxe para vocês também um produto importante de ser falado aqui, que é o sabonete íntimo.
eu quero deixar um alerta para vocês, principalmente para as mulheres, para que elas parem de se preocupar com o cheiro natural que a vagina tem. Por quê? É lógico, você tem que sempre se cuidar, mas a nossa vagina tem um cheiro natural. E muitas mulheres se preocupam tanto com isso que elas não deixam chegar nem no oral, Andréia, por incrível que pareça, né? Porque elas estão tão incomodadas com o cheiro natural que a vagina possa ter, que elas ficam tentando mascarar isso, e se não está mascarado naquele momento, não pode ter essa relação do oral, tá? Então é importante, meninas, não utilize sabonete íntimo todos os dias, tá? Isso desregula o pH de vocês, causando um efeito rebote, ao invés de regular o pH. Então, sabonete íntimo não é para ser utilizado todos os dias. E aí, uma coisa importante, assim, tem dois comentários, só para a gente ir colocando. Tem um comentário de um homem que falou que adora mulher de salto alto. Então, é um depoimento de um homem, eu acho que é importante as mulheres aí ouvirem isso. E o outro comentário foi de uma mulher falando que se pode ter um efeito reverso do marido não funcionar, quando tenta introduzir alguma coisa. E isso, muitas vezes, gente, pode acontecer principalmente na falta de diálogo e, às vezes, quando gera alguma insegurança, do desempenho masculino. Isso precisa ser verificado com mais cuidado aí no casal, para ver o que está gerando isso, porque, às vezes, o homem já está tendo alguma dificuldade, aí a mulher percebe isso, vai lá, compra umas surpresinhas para ajudar, vem aquela mulher fatal e ele já está inseguro, ele já está com algum problema e aquilo complica a situação. Por isso que muitas vezes o melhor caminho é o diálogo. O diálogo é sempre o melhor caminho. Aconteceu alguma coisa, você chega e fala, estou percebendo que você não está muito bem, está acontecendo alguma coisa, posso te ajudar? Eu estou com medo disso, porque eu não funcionei, de você me abandonar. Isso vai desmanchando. Quando a gente fala sobre o medo vai embora. Então é importante a gente encarar de frente. Só essas duas perguntinhas, para não acumular muito, aí você vai... Gente, pode ir colocando as perguntinhas, as colocações. André, e para aproveitar esse gancho aí, as mulheres me perguntam muito isso. E eu falo assim que tudo vai ser a forma que você vai manusear o produto, que você vai introduzir isso também na forma do diálogo, porque igual você falou, tem uma pressão, né, do homem. E eu falo para as mulheres, não deixem os homens só na surpresa, porque a caixinha da mulher, a Andrea vai saber falar melhor isso, e a caixinha do homem são diferentes. Às vezes a mulherada fala assim para mim, Dai, mas eu fiz uma surpresa maravilhosa, e o meu marido, né, o meu noivo, o meu namorado não reagiu com aquilo da forma que eu esperava. Mas nem sempre o homem entende ele não entende por sinais, né? Então eu falo, sempre que for ter esses brinquedinhos, não deixe na surpresa. Fale antes. Tá? Existe uma coisa no psicodrama que eu acho muito importante. A gente até falou sobre isso na live sobre fantasias. Existe o que a gente chama de aquecimento. Se você quer preparar alguma coisa diferente, não precisa contar que você vai levar o brinquedo, mas manda um recadinho no meio do dia, planta um filtro, planta uma sementinha, hoje à noite eu quero fazer algo especial com você, vai jogando durante o dia, faz um aquecimento da relação. E aí você tem muito maior chance de acontecer alguma coisa. E se ele não estiver bem, se o seu partner, não gosto nem de falar, mas se o seu partner não estiver num dia bom, passou um dia com problema, ele mesmo vai falar, nossa, amor, cria expectativa não, que hoje meu dia está difícil, vamos deixar para outro dia? Aí você já... Então, assim, o aquecimento é fundamental. Como o aquecimento é importante para o esporte, o aquecimento é importante no teatro, o aquecimento também é importante no sexo. É importante. E aí, você acabou de entrar em um assunto que eu ia falar agora, que são as preliminares. Nós temos espuminhas para colocar em todo o corpo, fazer a preliminar. Esse aqui, ele funciona, por exemplo, como se fosse um glacê mesmo, como se fosse um chantilly. Nós temos as velas de massagens que você Esse chantilly é comestível? Isso, todos esses produtos que passam pelas preliminares para massagem, eles vão ser comestíveis.
Mas é importante a consultora, por isso que é importante o local onde vocês vão fazer essa compra, né? Adquirir esses produtos, porque a consultora tem que passar para vocês o que são comestíveis e o que não, tá? Eu já tive casos de algumas pessoas que compraram e não foram bem informadas, aí queimou a língua, óleo de canela, queima o corpo. Então, a gente tem que ter realmente essas orientações de uma forma bem, quanto mais, como diz, completa, melhor, né, Daiane? Por isso que eu gosto muito do trabalho que você vem fazendo. Porque é seríssimo. E aí, se eu tenho uma sensação dessa, que foi desagradável, depois que acontece, eu não volto a utilizar tão cedo esses produtos na minha relação, né? Nós temos hoje também velas de massagem, que ao acender aquele líquido que vira um óleo essencial. Vira um óleo que fica... Eu amo também, que fica quentinho sobre todo o corpo, e aí você vai usar a sensação do toque, de fazer massagem, porque a relação íntima já começa aí, né? Tem homens que me perguntam assim, Dai, mas as preliminares ali, quanto tempo você acha antes? Eu falo, olha, se você está pensando que as preliminares começam um pouquinho antes, já tem alguma coisa errada, porque as preliminares começam lá de manhã. É bem antes. Porque o nosso sexo, antes de ser fisiológico, ele começa aqui. Na mente. O sexo da mulher está entre as orelhas, né? Está entre as orelhas. Então, eu falo, então, para os homens fica um alerta, tá? Em relação às mulheres, é a mensagem de manhã. Em relação aos homens, é a foto, por exemplo, do salto alto, da perna e do salto, ou daquilo que só vocês dois conhecem entre vocês e sabem. Isso, eu falo que é um jogo da sedução que, mesmo depois de muito tempo de casado, a gente pode ter. Depois, lá no ato mesmo, não significa que você vai requerer tanto tempo de preliminar, porque você já começou aquele ambiente muito mais cedo, tá? E aí... Eu costumo dizer que preliminar é toda a sexualidade, né, Daiane? Porque para mim, para a mulher, assim, porque o homem, ele muitas vezes, ele está muito focado na questão do ato sexual, na penetração. E para a mulher, o sexo em si, no corpo, o sexo oral, o carinho, a carícia, para ela, que eles chamam de preliminar, para muitas mulheres é o prato principal. Não é que não seja importante a penetração, mas é muito importante esse contato com o clitóris. A gente já falou em várias lives anteriores. Então, assim, é muito importante. Gente, quem tiver dúvidas, lá no canal Andréa Maiolino, tem todas as lives, estão fantásticas, todas editadas. Assistam lá, deixem seu comentário, porque isso faz a diferença, até para eu saber se vale a pena continuar ou não com o projeto, se vocês estão gostando. Então, assim, deixem seus comentários lá no canal do YouTube, Andréa Maiolino, que isso vai fazer toda a diferença, inclusive para a gente continuar ou não esse projeto. Se está fazendo a diferença para vocês, esse projeto Plenitude Sexual, tá? Daiane, tem mais coisa aí, Daiane? Tem mais coisa, gente, esse universo é imenso, mesmo que eu ficasse aqui o dia todo, nós não conseguiríamos passar tudo, eu vou passar o principal para vocês. E aí nós falamos desse gesto que traz a sensação do esquentar e do esfriar, né? Mas nós vamos mais além. Nós temos alguns produtos, como esse aqui, por exemplo, o Vulcano, que ele esquenta muito mais. Então, por isso que é importante você perguntar e passar isso para a sua consultora. Eu já sou acostumada a utilizar produtos. Eu quero algo que vai além. Você já conversou com seu parceiro. Vocês dois se entenderam que vocês querem algo mais diferente ainda. Que, por exemplo, que traga a sensação de mais calor. Então, você vai pedir um produto que ele seja mais intenso. Porque tem muitos produtos que eles são moderados e leves. E talvez você não alcance aquela sensação que você está buscando. Tá? E nós temos aqui este produtinho maravilhoso, que ele chama Vibration, que, por exemplo, ele traz a sensação de vibrar. E aí, você falou sobre o clitóris, esse é um produto maravilhoso para ser utilizado ali especificamente no clitóris. Ó, André, tem alguém falando aí, não pare o projeto. Tem gente falando assim também que tem muita coisa boa para fazer antes da penetração, e tem mesmo, viu, gente? E tem mesmo. E tem. Aproveitem para explorar esse corpo. Isso aí tudo com sexo tântrico, então, hein?
juntar isso que você tá, esses produtinhos, com a live que eu fiz sobre sexo tântrico, O negócio sexo vai ferver. tântrico, ele já traz, né, essa questão do sensitivo. O próprio ali, clitóris da mulher, só ali, gente, já dá para trabalhar muito, né? Então, essa sensação de vibrar ali no local vai trazer uma sensação para o homem, mas para a mulher também. É uma sensação extremamente diferente, que às vezes somente no relacionamento ali que a gente tem no dia a dia, a gente não consegue alcançar essa sensação, tá? E nós temos um que eu chamo de vasodilatador para o homem. O homem, às vezes, ele tem essa necessidade, né? Ele procura, ele fala, eu quero algo que me dá a sensação como se tivesse maior, né? E é essa sensação que ele vai trazer. Não é que vai aumentar, gente, mas a sensação vai ser sentida ali no momento. Ele vai vasodilatar, né? Os vasos ali peniano e você vai sentir como se ele tivesse mais inchado, que os homens adoram, gente, e a mulherada também, é super sucesso, viu, André? Esse é um produto mais para o homem, então, não tem produtinho só para mulher, né? Ele é um produtinho voltado para o homem, mas que a mulher também vai sentir uma sensação de calor, mas ele é voltado para o homem, tá? É porque sempre as pessoas pensam em produto erótico, acham que é tudo na mulher. Então, isso Tudo que eu não, estou enfatizando, quer dizer, tem muita coisa que pode também melhorar o desempenho, melhorar as sensações, ampliar as sensações masculinas também, né? Isso, e é maravilhoso, viu? Os relatos que eu tenho com esse gel, porque realmente o homem tem aquela sensação. E aí, André, ele começa a perceber, né? Ele começa a percebê-lo melhor, ele começa a prestar mais atenção nele. Só esse fato dele estar mais atento às mudanças do corpo dele já traz mudanças na forma de relacionar ali, né? O Suction, por exemplo, que é um produto para ser utilizado no oral. E aí nós temos diversos produtos que vão ser utilizados para o oral, que é aquela questão que a gente brincou aí, que é antes da penetração, né? Tanto o oral Então, para a mulher perguntando como é quanto que o homem. chama aí o produto masculino. Gente, qualquer dúvida depois, é só vocês entrar no Daiane Rafael Makeup, que está aí em todas as minhas páginas aí no convite, e tira as dúvidas com ela, pergunta preço, pergunta como é que funciona, marca um horário, porque assim, só para ela explicando, para dar tempo dela explicar aí a maioria das coisas, também um pouco das coisas, para vocês conhecerem o que tem disponível, porque muitas vezes a gente não conhece nem o que tem disponível. E arrasa mesmo, viu, Sara? A Daiane sempre arrasa. Sarinha, beijo. 1, 2, 3, 4, vam. Olha, então nós vamos passar por justamente por essa questão, né? De produtos específicos também para o homem, para que ele tenha essa sensação, tá? E aí, Andréia, nós vamos entrar em uma gama de produtos. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vou levantar um pouquinho para pegar. Pode ir falando, Andréia, que eu vou pegar aqui para nós. Só um momentinho. Gente, enquanto ela vai pegando aí, vou falar para vocês das duas páginas nossas aqui do Instagram, que é aqui onde nós estamos fazendo a live, Maiolina Andréia, e também tem a página Plenitude Sexual, que eu estou trabalhando ela para ficar a parte da sexualidade toda lá, porque eu tenho várias pós-graduações, vários trabalhos que eu faço no consultório, então não é só sexualidade, então eu vou direcionando essas publicações, tudo para o Plenitude Sexual. A página da Daiane Rafael Makeup, também para vocês seguirem, acompanhar e tirar todas as dúvidas com ela, e o canal no YouTube, Andréia Maiolino. Eu espero vocês lá, a sua inscrição, o seu sininho, se inscrevam no canal. Isso faz a diferença para que esse projeto chegue a mais pessoas. Isso. Chegou aí, Daiane? Cheguei. Olha, e aí nós estávamos falando da questão do homem, né? Eu tenho a opção de 2 produtinhos aqui que são sensacionais para serem utilizados juntos. Esses produtos aqui, eles vão trabalhar na prolongação do tempo de ereção do homem, tá? E aí, lógico, eu gosto de ser bem clara falando aqui para vocês. Se há uma ejaculação precoce, tem uma necessidade de... Andréia, né? Isso, aí você precisa de fazer um trabalho mais a fundo, né, para entender isso. Um médico, um psicólogo. Isso, esse produto aqui, ele vai fazer a prolongação.
de algo que já tá legal, mas eu quero prolongar por mais tempo, tá? Ele vai trabalhar nessa vasodilatação também, trazendo esse resultado de deixar mais tempo aí a ereção. E é maravilhoso também. E para as mulheres, nós temos o famoso Sempre Virgem, ou Secret, que é para dar a sensação e deixar o canal vaginal um pouquinho mais apertadinho. E é maravilhoso. E nisso nós vamos entrar agora mesmo falando aí para concluir sobre o pompoarismo, Andréia. Porque eu oriento as mulheres sempre que eu falo que o nosso corpo precisa de 2 aspectos para funcionar bem, que é o movimento e o detox, a desintoxicação. Então eu falo que o movimento, a gente tem que fazer esse movimento desde o couro cabeludo até, por exemplo, a musculatura vaginal, porque a vagina é um músculo. Então, nós precisamos de movimentá-la, não basta apenas só deixar ela lá quietinha e esquecer que não existe, só quando eu quiser o ato sexual eu vou lembrar dela. Não. A gente precisa de trabalhar. Né? Tem 2 lives só sobre pompoarismo, sobre exercícios íntimos, que posso dar mais detalhes aí para as pessoas que estão assistindo, se quiserem ver, porque com certeza exercitar o assoalho pélvico faz toda a diferença na vida sexual da mulher. E até para a incontinência urinária, lá mostra todos os benefícios, são 2 fisioterapeutas falando o quanto de benefícios que tem nesses exercícios, né? Eu vi que você tem algumas peças que podem ser usadas para esses exercícios. Tem algumas pecinhas, né, que vão chegar aqui, até mesmo para lubrificação, viu, mulherada? É importante essa movimentação. Então, aquele produto, ele vai auxiliar naquela sensação de fechamento do canal. Tá? Mas a gente tem que fazer outros trabalhos juntos também, além dessa sensação. E nós temos aqui a questão do libido, que aí nós vamos trabalhar com o libido. Esse aqui é o Orgastic, que ele é para mulher, e tem em pílula também, tanto para o homem quanto para a mulher. E aqui, de novo, eu friso que a questão do libido é todo um contexto, né? A questão da atividade física, de se conhecer, do diálogo entre o casal, de estimular isso no dia a dia. Você até falou em uma live, Andréia, sobre falar sobre sexo, nos estimula para que a gente queira mais, né? Pensar, falar, trocar imagens. O problema é que as pessoas não pensam. Muitas mulheres não param para pensar. Às vezes eu dou exercício de uma sessão para outra e às vezes a paciente não para tirar aquele tempo para pensar, para poder conhecer o corpo, para sentir o corpo. Então, assim, não tem mágica, gente, existe uma autorresponsabilidade. Se você quer mudança, você tem que ser a mudança. Você tem que começar por você, você tem que começar agindo. Então, eu acredito muito nisso, porque nós somos responsáveis pela mudança que a gente quer, inclusive no mundo. Que se a gente for os primeiros a mudar, a gente vai ser exemplo para o resto das pessoas, né? Isso mesmo. Então, esses produtos aqui, eles vão colaborar para que você aumente, intensifique esse libido, né? Então, você vai tomar todos os dias, tem alguns complexos aqui que vai estimular isso no libido, tanto para colocar no local do clitóris, que esse aqui, eu falo aquele tesão de vaca, André, que é para colocar no líquido, aquilo lá, não gosto de trabalhar com aquilo lá, porque se tivesse alguma coisa que funcionasse, que ligasse um gatilho tão rápido na nossa cabecinha, já estava tudo resolvido. Então, não é assim que funciona. Então, eu gosto desses de colocar no local, no lugar, porque eu vejo um resultado muito maior. E aí, nós vamos entrar nos acessórios, que esses aqui foram os produtos que eu passei para vocês, que eles envolvem géis, né? Até aí nós não tínhamos entrado em acessórios ainda. Então, estão todos preparados? Agora são os sex toys? São os brinquedinhos sexuais? Olha, eu trouxe algo aqui para vocês que eu costumo falar que ele é o mais básico. Se você nunca utilizou nenhum desses produtos, né, na relação, ou até mesmo com você sozinha, mulheres, eu indico que vocês comecem com esses produtos que são mais simples de serem manuseados. Porque, Andréia, nós temos os vibradores em formato de prótese. Mas talvez as mulheres se sintam incomodadas em colocar entre o casal,
essas próteses e de utilizar elas mesmas. Esse aqui é o famoso bullet. Todo vibrador que ele vai vir com esse formatozinho aqui assim, que é muito confortável, diga-se de passagem, ele se chama bullet. E lá no pompoarismo, depois que você tiver com a sua musculatura fortificada, ele inclusive é o primeiro acessório que você vai utilizar para ajudar a fortificar a sua musculatura. Então ele é muito bom. Eu vou ligar aqui para vocês terem uma noção e para vocês sentirem. Tá dando para ver aí? Olha lá, gente, o que é isso? O que é isso andando? Gente, quem não estiver vendo, é só pôr o dedo em cima dos inscritos e abaixar o dedo que os inscritos saem da frente de vocês. Então, a vibração dele você vai controlando aqui, desde uma vibração menor até uma vibração maior. É um verdadeiro parque de diversões, porque você vai conhecer o seu corpo, né? Eu falo que é um caminho sem volta. Quando a gente começa a conhecer nosso corpo, a gente não quer dar mais adeus a ele, as sensações, porque é lindo, né, gente? É lindo conhecer o corpo que habitamos. Então, a gente vai conseguir, por exemplo, com esse bullet aqui, trabalhar várias partes do corpo. O clitóris, ele não precisa de ser só para penetração. Pode colocar ali no clitóris para sentir, para você ver aonde que é que você sente mais prazer. Grandes lábios, pequenos lábios, pode explorar toda a região da vulva completa, né? Pode explorar. Porque não é porque uma colega tem a melhor sensação em tal lugar que você vai ter. Então, isso é papel seu se conhecer, tá bom? Ó, tem depoimentos aí de que ele é incrível. É incrível mesmo, é incrível, gente. É muito bom. Eu recomendo. Olha só. E aí, indo para a parte de acessórios, para os rapazes não ficarem chateados comigo, eu trouxe aqui um acessório que ele se chama egg, ou ovo. Eu vou trazer depois uma outra imagem, Andréia, para você colocar junto. Esse ovo aqui, ele é como se fosse uma capa peniana, como se fosse uma camisinha, que o homem vai colocar e vai facilitar e muito na questão da masturbação. Porque muitos clientes meus reclamam assim, entre casais, eles falam para mim que, por exemplo, sente um desconforto na hora da masturbação, por exemplo, da mulher, né? Eles acham que às vezes fica algo ali que eles gostariam que fosse feito e não. E aí, com esse egg, a mulher vai conseguir ter a pressão exata, ter um movimento exato, porque ele é muito fácil de utilizar, ele vai estar muito bem lubrificado e geralmente, ó, são muitas viradas de olhinhos aí, viu? É sucesso esse também, então, que é o ovinho egg, que é a capinha peniana para masturbação. É fantástico também, para ter em casal, é maravilhoso. E aí, indo para a parte de vibros, nós temos um outro vibrador, por isso que eu falo para vocês que os vibradores, eles podem ter diversos formatos e diversas funções. Assim como nós temos os vibradores, por exemplo, que são em formatos de prótese peniana, nós temos outros vibradores, olha o formato desse aqui, ele parece um golfinho, né? Que aí esse aqui é para vocês estimularem e conhecerem o ponto G de vocês. Porque o ponto G, a gente sabe, ele está localizado internamente, mas tem muitas mulheres que ainda não se tocaram nesse ponto. E quando tem um estímulo feito no clitóris e no ponto G, é sucesso. Porque você tem um duplo prazer em duas áreas aí erógenas que vai... Uma dupla estimulação, né? Uma dupla estimulação. Que vai culminar numa explosão. Uma explosão. Então, além desses outros vibradores, nós temos essas opções aqui para estimular outras áreas do corpo. Assim como nós temos... Isso é uma coisa interessante, né, Daiane, que as pessoas, quando vão comprar, elas não pensam naquilo que elas estão buscando. Então, é importante a pessoa pensar que tipo de prazer ou está faltando, ou ela gostaria de ter, que ela não está conseguindo alcançar. Então, esse brinquedinho, ele pode auxiliar as pessoas a encontrar prazeres que ele ainda não conhece, ou mesmo estimular um prazer já conhecido. Então, saber o que está faltando, o que eu quero sentir, o que eu ainda não conheço no meu corpo, pode te ajudar a comprar o brinquedinho certo.
o acessório certo. Não só pode, como vai. Tem muitas vezes, André, que o casal chega na consultoria e eles falam assim, eu queria algo diferente, o que que você tem aí? Quando eu começo a ampliar a possibilidade, eles falam, gente, mas, por exemplo, quando eu falo para as mulheres, e tem um vibrador para você estimular o ponto G, elas falam, gente, calma, eu ainda nem saí ali do clitóris, ainda tem o ponto G. Então, olha só como o nosso corpo é amplo, gente, como é a forma, quantas possibilidades a gente tem de sentir prazer, né? Isso, ó, o Eduardo tá falando aqui que o clitóris, ele é por dentro, atrás, o ponto G é por dentro, atrás do clitóris, isso mesmo, eu costumo falar Podendo assim. dar uma variaçãozinha entre meio-dia e 3 horas ali, né? Isso mesmo, se o seu dedinho está no meio-dia, vai até 3 horas, pode dar uma variação. Meus pacientes relatam uma certa variação aí. Eu costumo falar para a mulherada pegar essa parte aqui, essa listrinha do dedo, e você vai colocar atrás do clitóris e vai até essa listrinha do dedo. E você vai sentir, põe a língua aí no céu da boca, e vocês vão sentir aonde está onde faz tipo uns estrios aí, umas linhas no céu da boca, perto do dente, é parecido com isso, tá bom? Olha, e aí, com os acessórios, nós temos, por exemplo, para mexer aí com a parte da fantasia, algemas, que é muito legal. Às vezes o casal fala, não, mas eu vou trabalhar, eu vou mexer ali com algema, não sei, eu acho que às vezes meu parceiro não vai gostar, converse com ele, né? Para vocês terem essa fantasia diferente. Tem a venda, que a venda também vai fazer com que você tenha que usar mais outros sentidos, com que você tenha que sentir mais o paladar, sentir o que está acontecendo no seu corpo enquanto o casal está tendo a relação, usar mais a audição, né? Então é legal. Até para fazer aqueles joguinhos sexuais, né, com objetos diferentes, de adivinhação, tem vários jogos que a gente pode fazer usando vendas, que são super legais e que vai excitando ali, vai trabalhando a sua excitação, aquele processo vai crescendo ali dentro de você, quando você vê, você já está, como eu disse, super, super preparado. É maravilhoso. André, você falou de uma coisa agora que eu lembrei, uma dica para quando um dos parceiros forem levar isso para dentro da relação, já deixar o produto já preparado. Porque olha só, se vocês chegam lá na hora da relação e o produto está embalado da forma que está aqui, vocês ainda não tiraram, isso pode causar uma ansiedade no seu parceiro. Eu costumo brincar principalmente com esse aqui, ó, a mulher tá lá tentando tirar o lacre. Aí ela já tá no meio da relação, ela vai começar a tentar tirar o lacre. Quebra o momento, quebra o clima, aí o homem pensa assim. Aí a mulher vem, não utilizou antes para ver como é que é e começa a tentar tirar. Travou? No stream não, no Instagram sim. Acho que só aguardar um minutinho. Né? Voltamos. E aí a mulher começa ali a tentar tirar o produto. O homem pensa assim, gente, essa pessoa sempre teve vontade de me incinerar. Hoje ela vai concluir com isso, né? Então, por favor, gente, não é para assustar. Já deixa o produto já preparado, desembalado, já testa antes em você, para você saber qual que é a sensação que vai dar quando vocês estiverem juntos, tá? E aí, nós temos uma opção se for uma coisa, eu até aconselho aos pacientes, se for uma coisa que vai usar no clitóris, põe na beiradinha aqui assim, para ficar uma parte sensível, né? Porque o clitóris é muito sensível, e às vezes a pessoa testa na mão, mas a mão não é uma área sensível. Então põe na beiradinha aqui assim, para dar uma sentida como é que é, porque acaba que o homem vai tocar nesse produto com a boca. Então, se você testa aqui no cantinho dos lábios, você pode sentir, lógico, isso é um produto que possa encostar nos lábios, né? Para você sentir isso, para você não ficar aquela coisa da surpresa, né? Justamente, você então tem que testar antes e já deixar tudo preparadinho, por favor, gente. E essa aqui é uma opção, por exemplo, de calcinha comestível, que aí o casal pode brincar, a mulher pode vestir, o homem pode brincar, usar também o paladar. Nós temos perneiras e nós temos também, por exemplo, uma opção aí no mercado, Andréia, da calcinha tailandesa, que tem feito maior sucesso e também traz muitas sensações. Que ela é uma calcinha normal, tá?
Só que aqui na entrada do canal vaginal vão ficar as pérolas. E aí, quando houver a penetração, o homem vai encontrar o caminho da felicidade, junto com o caminho da felicidade, o que tem na porta? Pérolas. E aí as pérolas vão fazendo essa massagem, de cima para baixo. E para nós mulheres, gente, a sensação é indescritível, é maravilhoso também. Estimula muito, muito mesmo. E eu falo que já é um processo do libido, né? Tá aí na estimulação. Nós temos os produtos que é voltado também para o sexo anal, que tem diversos no mercado, que é para dessensibilização, para quem gosta, para quem quer tentar algo diferente, né? E aí, naquela parte de pompoarismo que nós estávamos falando, Andréia, depois que você estiver com a musculatura muito bem trabalhada, depois que você utilizar bullet, depois que você estiver identificado já os seus 3 anéis, como já foi falado aqui em live antes, quando você estiver conhecendo bem o seu corpo, você vai procurar uma consultora nessa área e vocês vão utilizar aí, por exemplo, o colar tailandês, que é maravilhoso. E, por exemplo, em muitas pompoaristas, elas conseguem fazer esse movimento com os anéis, puxando o colar tailandês. Mas ele pode ser utilizado como uma estimulação. Tem colar que é só 2 bolinhas, que é o bem-o-ar, que você vai sentir aquele estímulo enquanto você anda, enquanto, por exemplo, você lava uma louça, enquanto você trabalha, porque os estímulos podem acontecer em todos os lugares, em todos os locais, né? E nós temos também... Tem o pessoal falando aqui que uma vez que usa, uma vez usado, nunca mais vai ficar sem os produtos, nunca mais será a mesma. E tem uma outra colocação aqui, que tudo sem restrições, desde que haja concordância. Gente, a concordância do casal, a cumplicidade, a intimidade faz toda a diferença. Se você tem um par, esse par precisa participar de tudo isso, mesmo que você... assim como tem mulheres que não gostam que os homens assistam vídeos eróticos sem elas saberem, tudo precisa ser conversado. O que é combinado é bem pago. Esse ditado é desde a época do meu avô e até hoje ele serve muito bem. Então, tudo que for conversado, tudo que for combinado, vai ser muito bom para o casal. E se o par ainda não dá conta, começa devagar, como a Daiane está falando aí. Começa devagar, começa com alguma coisa mais simples, porque aí vocês vão abrindo aquele caminho do corpo, da cumplicidade, da intimidade, e com o tempo vocês vão aprofundando. Vai pedindo aí, todo dia tem novidade, né, Daiane? Todo dia tem novidade. E sobre essa questão de viciar, uma pessoa interagiu comigo hoje mais cedo e falou assim, Dai, mas esses produtos talvez não podem viciar. E aqui eu faço um alerta. Igual eu falei no início, eles são aquele diferencial, a cerejinha do bolo. Não é para vocês utilizarem todos os dias, em todas as relações, porque senão ele passa a não ser o diferencial, tá? É claro que aí eu brinco que quando esses produtos, quando o diálogo entra na relação do casal, vai aumentar ali até a quantidade, porque vai ficar bom para os dois, né? Porque o que a gente vê aí geralmente é que tá bom só para um, o outro geralmente está se queixando que ou tá pouco ou tá muito. Eu lembro que uma seguidora até te perguntou isso, né? Sobre a frequência sexual. Isso é muito individual. Então, isso só vai causar um vício se você colocar como sendo prioridade, que você só vai ter a relação se tiver um produtinho, né? Se está muito bem conversado entre vocês, que além do produto vocês gostam de sentir determinadas sensações, e que isso pode ser provocado de diversas formas, ele é só um aliado. E aí, tem aqui também as opções. Vamos voltar... No stream está funcionando normal, se você quiser então continuar. Nós temos a opção aqui desses produtos que são os pesos, que são os cones. Então eu falo, tem muitos produtos para trabalhar a sua musculatura, mulher.
O sex shop, o produto erótico, o produto íntimo, ele não é um produto somente para relação. O Fernando Moreira entrou aí, foi papai recentemente. Parabéns, papai fresquinho. Ó, nós temos muitos produtos que vão auxiliar na musculatura. Esses pezinhos aqui é como o peso da academia, né? Você vai introduzir e você vai trabalhar a sua musculatura com peso. Então eu falo que esses produtos eles vão além da sensação e dos prazeres, vai também para trabalhar, como eu disse no início, o autoconhecimento da mulher, para que ela fortaleça o seu corpo, para que ela se conheça e para que ela sinta prazer. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para quem está nos acompanhando. Mulherada, vocês sabem qual que é o maior fetiche, o maior prazer dos homens, aquilo que mais mexe com eles? Quando eu pergunto isso, Andréia, muitas mulheres respondem para mim aquelas fantasias mais diferentes e loucas, né? Mas o que os homens me relatam é o meu maior prazer, minha maior fantasia, aquilo que mais mexe comigo é ver a minha parceira sentindo prazer. É sentir que eu estou entregando a ela o meu máximo e que ela está sentindo muito prazer, né? Então isso é tão básico. E tem outra coisa importantíssima aí. Hoje mesmo eu ouvi de um paciente que estava até com problemas de desejo, essa questão tudo de ereção. Ele falou assim, André, mas aconteceu uma coisa que fez toda a diferença para mim. A minha mulher me procurou. Porque é uma outra coisa que as mulheres acham que elas não podem fazer, elas não podem demonstrar o seu desejo, elas não podem demonstrar que elas estão com vontade. Muitas mulheres não se permitem buscar a relação sexual. E quando prepara tudo, prepara sem saber, sem o parceiro saber, depois fica aquela coisa. Então, assim, gente, vamos enfrentar a sexualidade como uma coisa natural, como uma coisa que faz parte da vida. Nós estamos aí nos últimos minutinhos, 2, 3 minutinhos no máximo. Quero, assim, agradecer muito a presença de cada um de vocês. Daiane, está faltando 2 minutinhos. Tem alguma coisa muito importante para você colocar antes de eu fechar? Tenho. Casais, conversem, se conheçam e não tenham medo de relacionar, de conhecer vocês, tá bom? Andréia, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Adorei a live. Eu percebi aqui pelos comentários, as participações, que foi uma noite fantástica. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, agradeço a presença da Daiane de tirar aí um tempo da família, de preparar. Nós fizemos alguns testes aí durante a semana, porque como a gente faz 2 transmissões, às vezes dá alguns probleminhas, nós tivemos que organizar, a Daiane foi atrás de outro notebook. Então, gente, dá muito trabalho para estar aqui. E é um presente para mim, para a Daiane, a presença de vocês ao vivo, a participação de vocês. Semana que vem nós vamos falar sobre tamanho do pênis. E eu espero cada um de vocês aqui, ao vivo, nessa live maravilhosa. Muito obrigada pela noite, muito obrigada pela participação. Deixem comentários, gente, lá no YouTube, lá na página do Instagram, se vocês estão gostando do projeto. Eu estou fazendo uma análise se está valendo a pena, se vocês querem que o projeto continue. Deixem os seus comentários para eu saber que caminho que eu vou tomar de agora em diante, agora para o final do ano. Então, me ajudem a trazer o melhor para vocês. Muito obrigada por cada comentário, muito obrigada por cada participação. Daiane, muito obrigada. Gratidão aí por essa doação do seu tempo. Você é uma pessoa diferenciada aí na abordagem dessa questão dos brinquedos sexuais. Eu te indico com muita segurança os meus casais, os meus pacientes. Muito obrigada por tudo. Gratidão. Grande obrigada beijo. A todos que participaram. So anytime you stand me, you want your